Deu na rede do Esquadrão, quadro que vocês conhecem. A gente traz aqui o que estão falando sobre o nosso Esporte Clube Bahia, direto e indiretamente. E dessa vez em um conteúdo mega especial e bacana lá da TNT Esportes, Fred Caldeira, junto com Marcelo Beckler, revelou um ponto interessante sobre a negociação do Bahia para contratar Everton Ribeiro, que tem a ver com a negociação do Manchester City por Haaland. Sabia disso, cara? Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, SMB Lives, Grupo SMB de maneira geral, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo. E se você chegou aqui, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante pra gente. Vamos ver o que disse Fred Caldeira. Quando eu estava conversando com algumas pessoas na estadia do Bahia aqui em Manchester de pré-temporada, daqui a pouco eu vou colocar uma lupa nesse caso, nessa experiência que eu tive, foi interessante escutar como que tudo é centralizado, tá? A contratação, sei lá, do Everton Ribeiro pelo Bahia passou pelos caras do Grupo City que também fizeram parte da negociação com o Haaland. É nesse nível de organização, tem uma espinha dorsal, e quando você tem isso dentro de um clube, já é algo que te coloca à frente dos outros. Quando você tem isso dentro de uma organização com vários clubes, além de ser mais difícil, é mais impressionante e você consegue, enfim, exportar um modelo de funcionamento não só dentro de campo, mas fora de campo também. É por isso que eu acho que o sucesso é muito interessante para o Bahia. Antes de entrar no Bahia, Beckler, eu queria falar um pouquinho sobre o exemplo Red Bull, né? Que também está no Brasil. A gente tem o Bragantino como parte desse grupo. Eu acho que é interessante por conta disso que você estava falando de perfil, né? As contratações do Bahia passam pelo Manchester City, pelos diretores e pelos olheiros e pelos scouters do Manchester City, porque eles sabem analisar quais números daquele jogador sejam interessantes para o que você quer dentro do seu clube. Antigamente se fazia contratações porque um jogador jogou bem contra a gente, então vamos lá contratar ele porque ele parece que tem, ou porque alguém viu um jogo do cara e gostou de ver no olho. Não, hoje se faz muitas contratações, quase todas elas já baseados em dados, em o que o jogador já ofereceu, em quantas vezes ele faz determinado tipo de ação que é bom para o que você quer jogar. Tem jogador que toca 150 vezes na bola, o Rodri, mas vale a pena o Rodri jogar, por exemplo, no Atlético de Madrid, com o estilo de jogo dele? Não, são coisas diferentes. O grupo Red Bull tem algo muito interessante, que também passa por isso, perfil de contratações. Por exemplo, o Red Bull Leipzig tem uma média de idade de 25 anos, ponto 3 no seu elenco. É uma média de idade bastante baixa, e olha que tem alguns jogadores que ficaram lá por muito tempo, estão lá por muito tempo. O Campbell, por exemplo, que tinha, aliás, participado já do Red Bull Salzburg. O Poulsen também, que já tem quase 30 anos. Mas eles não contratam jogadores, ou raramente contratam jogadores acima dos 25 anos. Até porque tem a ver com a Red Bull. A Red Bull é uma marca para jovens, é uma marca arrojada, é uma marca ousada e tudo energética, né? Energético e que transmite energia. E tudo isso tem a ver com os valores de jogadores jovens. Jovens, ousados, cheio de vida, cheio de criatividade. Então é isso que quer fazer o Red Bull Leipzig. O Red Bull Bragantino também, eu anotei aqui, tem uma média de idade de 20 e poucos anos. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha anotado. O Salzburg tinha a menor média de idade da Liga dos Campeões. A média de idade do Salzburg era de 22,9 anos do elenco. E olha que tem um jogador de 38 anos lá, porque ele está a vida inteira. Então, assim, ele foi contratado na base, está lá desde 2008. Então, tem um que sobe muito a média de idade, porque se não fosse ele, essa média ia para 20. E o Bragantino tem média de idade de 23,85. É uma média de idade também bem mais baixa, bem abaixo dos 24 anos, nessa ideia de contratar jogadores jovens. Tem o Sacha lá, por exemplo, que é um jogador de 31 anos, mas que chegou já com seus 26, 27, alguma coisa assim, mas a maioria dos jogadores jovens. Então é interessante ver o perfil de cada um, né? O perfil, nesse caso, do Red Bull tem a ver com a empresa, tem a ver com o que o Red Bull, como empresa de bebidas energéticas, oferece. Isso passa também pelo time de futebol, passa pela equipe de Fórmula 1, passa por todo o grupo também. E isso funciona muito bem com o modelo de mercado do futebol, que é você comprar barato e vender caro, né? Quantos jogadores e até treinadores, né? Jovens passaram ou pelo Salzburg, o Haaland é o principal exemplo deles, ou pelo Leipzig. Agora o Timo Werner não deu tanto certo, mas foi vendido por uma bala para o Chelsea lá atrás.
são jogadores que são desenvolvidos e quando chegam a uma certa idade que, enfim, já é considerado um idoso para os padrões da empresa, ele é vendido e então funciona também como modelo de negócio para o futebol. Agora, uma diferença muito marcante, muito visível entre o projeto City e o projeto da Red Bull como é muito mais agressivo visualmente o modelo da Red Bull, né? Que muda o escudo, muda o nome do time. O City também mudou o nome de alguns clubes, mas, por exemplo, nunca vai tentar fazer isso com clubes como Bahia, como Palermo, enfim. A Red Bull não, né? O Bragantino virou Red Bull Bragantino, mudou as cores, mudou o escudo, mudou tudo. O grupo City não tem muito esse perfil. Agora, olhando para esses projetos e para as possibilidades, enfim, e pelos riscos, né? Até que ponto o Bahia é satélite do City ou na verdade, um clube muito importante dentro do organograma e vai ter muito mais benefícios do que malefícios com essa participação, eu queria te escutar um pouco também, Beckler. Você acha que para o Bahia e para o crescimento do Bahia, quando a gente vê, por exemplo, o Bragantino já na Libertadores de 2024, é um modelo interessante, esse do Grupo City? Eu acho que é. Primeiro porque no Brasil a gente não tem fair play, então permite um grandíssimo investimento e o Grupo City está disposto a investir muito. Então é muito dinheiro e como a gente já mostrou aqui, de quem sabe gastar e gasta com sentido. Então só por isso já é. Eu acho que do ponto de vista de marca também, Bahia está fora de Rio, São Paulo, então acho que ele tem que pegar não só o público torcedor baiano, mas também ele consegue pegar talvez um outro público, um público talvez até garotos mais globalizados, que gostem do Manchester City, que gostam do Haaland, então ele também consegue atrair, porque estando fora do eixo é mais difícil de você se tornar um clube nacional, né? Normalmente são clubes regionais, e assim, não só Bahia, tá? Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, são grandes dentro do seu estado, e eu acho que o Bahia pode aproveitar um pouco também essa cauda que o Manchester City dá e tal, e o que traz o City para ele. E eu acho que, como a gente não tem esse fair play, Fred, eles vão poder investir muito, e já estão investindo muito, e eu acho isso errado, tá? Eu acho que deveria ter fair play, eu acho que deveria, cada clube, se você ganhar 100, você pode gastar 100, se você ganha 200, você pode gastar 200, eu acho que não pode você ganhar 50 e poder gastar 300, eu não concordo com o modelo, mas no Brasil a gente não tem uma fiscalização efetiva para isso. Eu acho que vai ser muito bom, porque tem gente por trás que gosta do Bahia, que aposta no Bahia, o Brasil é um mercado muito grande. Eu não acho que vai ser para o Bahia formar jogadores para o Manchester City, porque eu acho muito pouco provável que algum jogador, pelo que é o Manchester City como clube potência, que ele esteja pronto saindo do futebol brasileiro para o futebol da Inglaterra, para o futebol do Manchester City, um ou outro. Por exemplo, o Endrick, que é hoje o grande jogador para sair, eu acho que ele não chegaria pronto no Manchester City. Eu acho que ele faria uma ponte antes em algum lugar. Vai chegar para o Real Madrid, eu acho que para provar e ver, mas eu acho que ele não vai chegar com a 9 do Real Madrid saindo jogando de início. Então não acho que vai ser esse... O Girona acho que é muito mais satélite. O Girona pode ser muito mais satélite, o Troyes pode ser muito mais satélite, os outros podem ser muito mais do que o Bahia, pelo contexto de estar fora da Europa e na necessidade de adaptação de jogadores. Legal aí, porque além da informação inicial, eles trouxeram um panorama interessante para os leigos, né? E a gente que está inteirado sobre isso, se aprofundou sobre isso, já acha comum e até batido. Mas os leigos acham que em algum momento vai trocar o escudo, vai mudar a cor, e não vai. Essa comparação com a Red Bull é interessante. Essa questão sobre satélite também é outro ponto que os leigos batem, mas que não tem nada a ver. A gente tem visto o Botafogo, por exemplo, sendo muito mais satélite, né, do que Bahia seria, na visão de alguns. E a tendência é que as coisas possam fluir, funcionar e a gente possa ser feliz. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?